All right, let's do a both radio. It has a dark beauty all its own. Era uma vez... Soldados de chumbo! Dentro da caixa que o rapazinho segura nas suas mãos, 25 soldados de chumbo estão alinhados em duas filas. Imóveis, estão vestidos em uniformes vermelhos e azuis. Miguel pôs a caixa em cima da mesa, junto de outros embrulhos e de um bolo de aniversário já meio comido, para ir a correr abraçar os pais. Obrigado, mamãe e papá. Parabéns, filho. Vai, filho, podes ir brincar. O Miguel corre porta fora em direção ao seu quarto. Numa mesa, onde muitos brinquedos se encontram, vemos uma pequena mãozinha a colocar bonecos de chumbo em 4 filas paralelas. Enfrentam um castelo como se fossem a 2 guardas a lutar pela entrada. 24 soldados já se encontravam alinhados e quando o último foi retirado da caixa, Miguel estranhou. Apenas tinha uma perna. Rodou na sua mão, inspecionando à procura de outras possíveis falhas que tivesse. Colocou-o junto de outros bonecos, trocando de lugar com o soldado de uma fila posterior. Seguida, deu-se uma batalha enorme entre os soldados. Até que quando já se ouviam 2 soldados de pé, a luta foi interrompida. Miguel, jantar! Miguel pegou então nos soldados todos, empurrou-os para dentro da caixa, pousou-a no chão e saiu pela porta do quarto. Mas o soldado sem perna ficara tombado em cima da mesa ao lado do castelo. Assim que se ouviu Miguel a chegar à mesa, uma barulheira começou dentro da caixa. Ouviam-se soldados a conversar sobre a batalha, outros já se propunham a jogar às cartas. O soldado sem perna levantou-se com um salto. Tentou abrir a tampa da caixa para se juntar aos seus colegas, mas não conseguiu. Oh, capitão, deixe-me entrar! O burburinho dentro da caixa acalmou. Sem perna, és tu? Sim, meu capitão, fiquei esquecido cá fora. Muito bem, soldados, à contagem de 3 quero todos erguer esta tampa. 1, 2, 3. Grunhidos e gemidos ecoaram dentro da caixa. A tampa oscilou um pouco, embora sem sucesso. Desanimado, sentou-se sobre uma pequena caixa que se encontrava entre a caixa dos soldados e o castelo. Conseguia ver o interior das salas ornamentadas. À frente da porta principal haviam pequenas árvores em redor de um pedaço de espelho, a fingir que era um lago. Sobre este haviam cisnes de cera e à frente do mesmo encontrava-se uma esbelta bailarina de papel. Ficou tão encantado com ela que saltou da caixa e aos pulinhos percorreu todo o perímetro em redor do castelo de papel, em busca de uma forma de entrar. Estava pronto para começar a segunda volta quando se ouviram os passos de Miguel. O soldado deixou-se cair e o burburinho dentro da caixa parou. Já era de noite e Miguel foi direitinho para a cama. Pegou num livro e começou a ler. Rapidamente adormeceu. O soldado sem perna saltava sobre todas as caixas até chegar ao topo de um baú, onde se via perfeitamente todo o castelo. Reparou agora que a bailarina de papel estava apoiada num pé e rodava sobre o seu pé, sozinha, sem se misturar com os outros brinquedos. Apaixonado, deixou-se ficar sentado e quando o relógio do quarto bateu à meia-noite, já todo o barulho se tinha cessado e os brinquedos já tinham ido dormir. De repente apareceu por magia um duende. Muito gostas tu de olhar para ela, soldadinho. O soldado sem perna não deu pela presença do duende atrás dele. Sem perna, para de olhar para ela, ordeno-te. Sem perna, distraído, não respondeu. Muito bem, então amanhã vais ver. Sem perna reparou no duende, mas já não foi a tempo de responder. Voltado para trás, viu o duende desaparecer tal e qual como tinha aparecido. Voltando a olhar para a bailarina, já imóvel, na mesma posição, sem perna deixou-se adormecer. Manhã de fim de semana, os soldados estavam todos espalhados pelo quarto. Miguel agrupou-os em pequenas unidades. Uma estava junto ao castelo, outra no parapeito da janela, uma estava no chão, outro sobre a cama onde havia um navio de piratas junto da porta. Todos os soldados de chumbo se encontravam voltados para os ursos peluches, que na brincadeira desempenhavam o papel de vilões. Sem perna, encontrava-se na equipa que estava no parapeito. Miguel fazia avançar em turnos as várias unidades contra os ursos.
entoando gritos de guerra e frases maléficas numa mudança de voz constante. Miguel estava a comandar as tropas junto da janela, quando o pai interrompeu. Miguel, despacha-te! A tua mãe já te chamou 2 vezes. A correr para sair do quarto, largou os soldados no parapeito e sem perna ficou junto à berma da janela. Ficou em perfeito equilíbrio sobre o precipício, mas uma rajada de vento empurrou-o da janela abaixo. O soldado sem perna caiu na calçada de cabeça para baixo. A sua baioneta estava presa entre 2 pedras da calçada. Quando ia para se mexer, sem perna avistou 2 rapazes que vinham na sua direção. O primeiro levava na mão um bloco de folhas e o segundo ia estando uma bola. Vamos, rápido, ainda começa a chover. Os 2 rapazes estavam cada vez mais próximos. O segundo pegou na bola com as 2 mãos. O primeiro ia pisando o soldado quando o outro o impediu, puxando-o pelo braço. Cuidado, não pises o boneco. O primeiro rapaz baixou-se e apanhou-o sem perna. É um soldado de chumbo. Trá-lo, vamos brincar com ele. Os 2 rapazes continuaram pela rua a correr e a brincar. O céu ficava cada vez mais negro, até começou a chover. Os 2 rapazes tentaram correr para evitar a chuva, mas depressa pararam. Vamos fazer um barco e meter lá dentro o soldadinho. Bora! O rapaz tirou uma folha do bloco dele e montou rapidamente um barco de papel. Junto de uma valeta cheia de água, com a ajuda do segundo rapaz, colocaram-o sem perna no barco. Viram-no circular a uma velocidade da corrente. Alegres, seguiram o barco correndo ao longo do passeio enquanto batiam palmas. Que ondas enormes! E se eu fosse o soldadinho, já estava todo tonto. O barco balançava cada vez mais. Uma sarjeta aproximava-se. Oh não, uma sarjeta! Apanha-o, rápido! O primeiro rapaz correu para apanhar o barco, mas foi em vão. Este entrou dentro da sarjeta. O barco entrou pelo esgoto adentro. Estava um pouco escuro. A água continuava cada vez mais agitada ao longo de túneis, canais e descidas. O soldado sem perna não entrava em pânico. Mantinha-se firme e não largava a baioneta. Fechava os olhos para não ver o caminho. Na sua mente apenas pensava nas palavras do duende. O caminho continuava escuro, até que se fez uma luz ao fundo. O barco já mal se aguentava e pouco dele não estava molhado. O soldado sem perna abriu os olhos mesmo a tempo de ver o fim do canal. O barco rodopiou 3 ou 4 vezes, caiu e desfez-se no ar, enquanto o soldado caía para o mar. Sendo de chumbo, começou a ir ao fundo, continuando imóvel. Pensava agora nas cantigas dos seus colegas. Em frente, soldado do Império. Não receies o perigo nem o cemitério. Nisto um peixe aparece, vindo do nada, e engole-o sem perna. Na sua barriga não se via um fio de luz, apenas escuridão. Durante dias, o peixe nadava que nem um louco. Virava-se e revirava-se, e depois, de repente, ficou absolutamente quieto. A barriga do peixe de repente iluminou-se. Sem pernas, apenas viu uma mão. Era a empregada da casa de Miguel. Miguel, vem cá! Miguel entrou na cozinha. Que se passa? Olha o que eu descobri! Estendeu-o sem perna. Onde estava? Não ias acreditar. Vai brincar. Obrigada, és a maior. Miguel entra na sala e traz na sua mão sem perna. Vai ter com um amigo que se encontra junto à lareira a brincar com os soldadinhos e o castelo de papel. Miguel pousou sem perna no chão. A bailarina de papel estava mesmo ao lado. O soldado sem perna mal se estava a aguentar. Não parava de olhar para ela. E a sua perna quase tremia. As crianças distraídas mal notavam. Miguel e o amigo brincavam agora com os quebra-nozes. A brincadeira foi continuando até que o Miguel pegou no sem perna. Oh, este não tem uma perna, está partido. Ele já vinha assim, deixa estar. Os meninos, venham jantar. Miguel e o amigo gritaram em festa. Jantar! Chegue lá primeiro. O Miguel começou a correr, com a pressa de tentar chegar primeiro que o amigo, e atirou o soldado para trás de si. Por azar, o sem perna caiu dentro da lareira.
sem perna começou a derreter. As suas cores desbotaram-se e ele olha uma última vez para a bailarina. Desta vez, a bailarina retribuiu-lhe o olhar. Mexeu-se um pouco, mas nunca sem o soldado sem perna se deixar levar. Não se mexeu e de baionete ao peito deixou-se derreter. De repente, o pai passa pela sala e a caminho da cozinha. Com a pressa, fez o ar mover-se e com esta aragem a bailarina voou. Voou em direção à lareira, onde juntos sem perna arderam em conjunto. No final desta história, a empregada, ao limpar a cinza no dia seguinte, encontra um coração feito de chumbo. Oh, that looks beautiful, Samuel. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of United States. It's different, but it's very pretty out here. Are you getting the preview picture now? Eu queria ser astronauta, o meu país não deixou. Depois quis ir jogar a bola, a minha mãe não deixou. Tive vontade de voltar à escola, mas o doutor não deixou. Fechei os olhos e tentei dormir, aquela dor não deixou. Oh meu anjo da guarda, faz-me